Fala aí. E quanto ao for? Como que funcionaria? O for também é um loop que vai percorrer alguma coisa. Então, aqui ele já adiantou a tradução para a gente. For significa para em português. Então, a sintaxe dele costuma variar, né? Depende da situação que a gente precisa. Eu vou mostrar aqui as duas principais formas que a gente usa o for, beleza? Normalmente o for a gente usa quando a gente quer trabalhar com uma lista de valores. Eu não expliquei ainda sobre listas, né? Mas eu vou apagar esse exemplo do while. E eu não expliquei ainda sobre listas. Mas o que seria uma lista? Seria basicamente um conjunto de caracteres. Então, eu vou criar aqui uma variável var lista nomes. Vou criar uma lista de nomes e a lista a gente coloca entre as chaves, como ele indicou aqui. E aí eu posso aproveitar a brecha que ele deu, João. Separado por vírgula, a gente coloca os valores que a gente quer salvar. José, Maria, Pedro. Então, aqui a gente tem uma lista, né? Ela tem uma linha só, mas a gente também consegue quebrar aqui em várias linhas. E aí só tem que manter ela indentada. O que seria indentação? A indentação é esse espacinho aqui que tem para falar que esse conteúdo aqui está dentro da minha lista. Então a indentação é esse espaço, certo? E aí o for, eu iria usar ele para percorrer essa lista. Então for, vou mostrar primeiro a maneira mais simples de usar o for. Então para cada nome contido, então esse in é como se fosse o contido dentro da minha lista nomes. Aí eu quero dar um console.log no nome que ele chegou. Bom, é basicamente isso. Vamos ver? Ó. Não, desculpa. Aqui no nome ele vai pegar a posição em que o nome está na minha lista. E normalmente quando a gente está trabalhando com arrays, né, que a gente chama essa lista de arrays aqui no JavaScript, quando a gente está trabalhando com arrays, a gente começa aqui da posição 0. Vai ter um vídeo mais detalhado falando sobre isso, só estou usando exemplo de arrays para explicar o for. Mas ele começa aqui pela posição 0, então se a gente quiser acessar algum item no nosso array, a gente tem que ir pelo índice dele. Então o João está na posição 0, o José está na posição 1, a Maria está na posição 2 e o Pedro na posição 3. E o nome, ele captura aqui exatamente a posição que ele está. Então se eu quiser mostrar o nome um a um nas posições, eu vou passar aqui a minha lista de nomes na posição nome, que é a posição é exatamente o índice que o item que ele percorreu tá. Então a gente pode limpar aqui o nosso console, executar, e agora sim ele mostrou João, José, Maria e Pedro, beleza? E também pode ser que a gente precise criar um for um pouquinho mais específico. Por exemplo, a gente cria aqui um var. Eu vou colocar o código aqui e eu já vou explicar para vocês. Var i é igual a 0. Então eu estou determinando aqui uma variável, falando var i, essa variável i de item, por exemplo, é igual a 0. Ou até mesmo usar um exemplo mais claro, contador. A gente vai criar um contador e falar que ele é 0, enquanto o contador for menor que 10. Então, primeiro a gente determina a variável que vai servir como contador, finaliza com ponto e vírgula, determina uma condição para esse loop ser executado. Então, enquanto o contador for menor que 10, e aí a gente vai colocar alguma ação para não ficar para sempre nesse loop. Então, seria o contador mais. É bem parecido com aquele exemplo que a gente teve no while, só que aqui a gente faz tudo em uma linha só. Então a gente cria o contador aqui, cria a condição para o contador aqui, e incrementa 1 para o contador aqui, beleza? E aí aqui a gente está construindo o nosso tempo de execução no loop, dentro dos parênteses. E agora a gente vai colocar o código que a gente quer, enquanto ele percorre aí por esse contador. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, mostrar o nosso contador, em que parte que ele está.
Vamos ver? A gente consegue ver que ele realmente percorreu o contador de 0 a 9. Quando ele ia chegar no 10, ele interrompeu. Porque a condição aqui fala que é só quando for menor que 10. Beleza? Então a gente consegue passar aqui pela lista nomes usando o contador, por exemplo. Porque a minha lista nomes aqui, ela tem 0, 1, 2, 3 itens. Então, vamos colocar que enquanto o contador for menor que 4, para ele não chegar até o 4, eu quero mostrar aqui a minha lista nomes na posição contador. Vamos ver? E ele mostrou aqui João, José, Maria e Pedro. Perfeito. Então é assim que a gente trabalha com loop for no JavaScript.